3 coisas que não te contam sobre o luto. Primeira, que ele dói demais. Dói muito. A segunda, o que mais dói não é a pessoa ter morrido. Dependendo de como a pessoa morreu, o que mais dói é justamente isso, a forma que a pessoa foi embora. Se a pessoa foi embora numa situação de muito sofrimento, como foi o caso da minha irmã, é complicado demais. E nada te prepara para isso, nada. A escola devia preparar, eu acho. Eu tô começando a achar que a escola devia preparar a gente para situações assim. Que não contam também é que a sua cabeça vai ficar o tempo todo tentando buscar um sentido para aquilo que aconteceu, tentando buscar algo que você talvez pudesse ter feito de diferente, ou que outra pessoa pudesse ter feito diferente, um médico, a mãe, namorado, irmãos, enfim, você fica buscando situações para que aquilo não tivesse acontecido. Isso é um tormento, mas pelo menos a minha cabeça funcionou muito desse jeito. E eu criei toda uma narrativa que pode ser muito verdade, como pode ser muito engano da minha própria mente. O que não te contam também é que a presença da pessoa que morreu, ela se faz muito mais forte, muito mais intensa depois que ela partiu. Cada objeto que você vê, ou que você ganhou de presente dela, ou que você herdou, né, que você trouxe dela para guardar, pra ser de lembrança, torna a presença dela cada objeto que você traz dentro da sua casa, seja algo que você já tenha ganhado antes, ou seja algo que você herdou, né, que ficou com você, traz a presença dela de forma muito marcante no dia a dia. Você fica o tempo todo pensando, todos os dias você acorda e pensa na pessoa, muito mais do que quando ela era viva. Aqui eu tenho, por exemplo, esse vaso, que agora está aqui na minha estante, que eu trouxe da casa dela. Esses livros de literatura, que é uma assinatura dela, que eu herdei. E tem várias outras coisas que eu trouxe que estão aqui na minha frente, que eu vejo todo dia e eu lembro dela. Ainda lembro todo dia, mas já acordo com o pensamento dela e durmo com o pensamento dela. Outra coisa que ninguém conta é que a dor que a pessoa sente, você também sente no seu corpo. É como se, pelo menos aconteceu isso comigo, como se fosse um espelhamento, não sei que palavra usar para isso, mas é como se projetasse em mim, igual quando eu tô assistindo um filme e lá no filme tem a situação que é um susto, que é uma facada, que eu não sei o que eu sinto em mim. A mesma coisa aconteceu com o câncer da minha irmã, isso foi bem esquisito. E ao mesmo tempo eu queria dividir isso com ela, isso foi bem bizarro, assim. O que ninguém te conta também é que você chora muito. Essa é a primeira vez que eu venho aqui, né, depois de todo esse tempo offline. É a primeira vez que eu consigo pensar em gravar um vídeo e que consigo falar alguns minutos sem chorar tanto, mas é difícil. Ninguém te conta que você pode perguntar, você pode falar oi para quem tá sofrendo, você pode falar oi para quem perdeu alguém. Só não todo dia, toda hora que enche o saco. Toda hora. Como que você tá? Como que você tá? Todo dia enche o saco. Mas uma vez por semana, tudo bem. Mas não perguntar nunca é estranho. Se você é próximo da pessoa que perdeu alguém, você nunca perguntar como que ela tá, ou não querer saber, se afastar. Eu sei que tem pessoas que se afastam porque acham que vai incomodar, que é um assunto muito íntimo, que é só pra família de sangue. Mas se você foi muito próxima da pessoa que perdeu alguém, você tem a liberdade e a autonomia para perguntar. Não precisa ter medo nem vergonha achando que está sendo invasivo. Não, não é invasivo. Outra coisa que não contam e que é importante a gente saber, que eu descobri isso no processo,
é que testamento é deixar claro os seus interesses, para quem vai o que você deixou, sejam objetos, sejam dinheiro na sua conta, seja um bem material que você tenha. É importante que você deixe claro para quem vai o que. Não deixa as coisas em segredinhos e mistérios, porque depois isso dá uma confusão danada, porque uma pessoa quer uma coisa que a outra também quer, e uma é herdeira oficial, né? No caso da minha irmã, os pais, porque não tinha filhos nem marido. E, enfim, é importante, quem está indo embora, é importante deixar claro quais são os seus desejos, né? Quem você quer que fique com o que seu, né? Para quem vai aquele bem que você tem, o que pode, o que você gostaria que acontecesse ou não, né? Até onde você gostaria de ser enterrado, isso é muito... Isso evita um desgaste muito grande emocional depois, né? Quem tá partindo, mas quem fica, fica com toda a carga emocional. Ninguém conta também, eu descobri isso vivendo, é que durante o processo terminal de uma pessoa que tá, no caso da minha irmã, que foi um câncer, né? Durante todo o processo, a gente cria dentro um mecanismo de força, de conseguir aguentar, de conseguir estar ali. Mas depois que passa, quando a pessoa finalmente descansa, você sente, graças a Deus ela não está sofrendo mais. Só que ao mesmo tempo, aí vem como se fosse um tsunami emocional e te esmaga. Te esmaga. Eu fiquei muitas semanas me sentindo totalmente esmagada, não conseguia levantar. Eu não conseguia dormir, eu tinha muitos pesadelos. Ninguém conta que a gente pode ter pesadelos. E ao mesmo tempo parecia, ainda aparece algumas visões, como se ela estivesse aqui na minha frente. E várias conversas que nunca aconteceram de verdade aconteceram aqui na minha cabeça. Eu comecei a ficar com medo de pirar. E com muito medo de dormir, porque os pesadelos eram bem bizarros e bem pesados, assim. Mas a vida continua e a gente tem que desapegar da dor, porque nesse momento ainda parece que a dor é a única coisa que ainda mantém ela perto de mim, que ela viva, sabe? Todo aquele caos, todo aquele sofrimento que ela enfrentou nos últimos meses. E eu ali, junto com os meus irmãos, todo mundo, toda a família, 24 horas por dia do lado dela, ela dormia segurando minha mão. E o câncer fazendo o trabalho dele, definhando tudo, transformando ela numa múmia viva. E enfim, existe, eu sinto que ainda existe um apego a essa dor. Tá difícil desapegar, mas eu já tô conseguindo fazer algumas coisas normais. Eu cortei o cabelo, eu pintei o cabelo, eu comecei a sair de casa um pouquinho e aqui e ali, bem devagarinho, assim, sabe? Porque eu não queria nem ir no mercado, porque eu chorava. Eu via uma marca que ela gostava e já desabava. E é engraçado, às vezes eu não consegui trabalhar, eu tô voltando a trabalhar bem devagarzinho, assim, tá muito passos de tartaruga, porque às vezes a pessoa pergunta pra mim, e como é que você tá? Ou então eu falo, eu sinto muito pela sua irmã. É o suficiente pra eu ficar 2 horas chorando. E a gente não faz ideia, antes de passar por isso, quanto é complicado e dolorido e difícil. Mas saber que ela tá guardada e que ela vai ressuscitar na manhã da primeira ressurreição é o que alivia o sentimento, sabe? Isso é. Isso eu quis dizer, é muito precioso saber dessa promessa. E saber que